Estamos celebrando hoje com toda a igreja a terça-feira da segunda semana do tempo comum. E quero começar esta homilia, esta reflexão com vocês, caríssimos irmãos e irmãs, recordando a homilia de domingo. Quem participou da missa aqui no último domingo pela manhã me escutou dizer, entre outras coisas, na homilia de domingo, que nós devemos buscar nosso Senhor Jesus Cristo, buscar a Deus pelos motivos certos, pelos motivos corretos, pelos motivos direitos. E os motivos corretos para buscar a Deus devem ser justamente, meus irmãos e minhas irmãs, buscar a Deus por Ele mesmo, porque Ele é Deus, como diz o Salmo 94, porque Ele nos fez e nós somos dele, nós somos o seu povo e o seu rebanho. Nós, evidentemente, podemos buscar a Deus por motivos que, primeiramente, são justos, mas não são os mais corretos. Por exemplo, podemos buscar a Deus por causa de uma doença. Padre Sérgio, esse motivo em si, ele é errado? Não, mas também não é o motivo mais correto. Podemos buscar a Deus porque estamos enfrentando uma grande dificuldade na nossa vida. Padre Sérgio, esse motivo em si é errado? Não, porém, não é o motivo mais verdadeiro. O motivo mais justo e mais verdadeiro para buscarmos a Deus deve ser o próprio Deus, e não simplesmente aquilo que Deus pode nos dar ou pode nos oferecer. Todos nós que estamos aqui, eu também, nós não gostamos de pessoas interesseiras. Nós não gostamos. Aliás, todos nós aqui, eu já dei esse exemplo várias vezes, é muito prático, muito concreto. Todos nós que estamos aqui temos pessoas que amamos muito, que gostamos muito, mas essas pessoas, elas somem, elas desaparecem. Porém, quando aquela pessoa tem alguma dificuldade, algum problema, ela bate a porta de quem? A nossa porta. Devemos ajudar, se pudermos sempre, nunca deixarmos de ajudar. Porém, lá no fundo, lá no íntimo, a gente diz assim: eu gosto muito de fulano, mas fulano só me procura quando precisa de alguma coisa. Não falamos assim? Falamos. Nós não gostamos de pessoas assim. Porém, muitas vezes, a nossa relação com Deus é assim. Vejam, muitos se relacionam com Deus como se Deus tivesse que satisfazer todas as necessidades da pessoa. É claro que a palavra de Deus diz o que a nós, né? Mateus 6,33: buscai primeiramente Deus e sua justiça, sua vontade, sua santidade, e o mais será dado por acréscimo. É óbvio que se eu busco a Deus, como diz lá o famosíssimo Salmo 23, não é? O Senhor é o meu pastor, e o Senhor não é nada não, vocês já aprenderam, não é nada não, não é o nada não. O Senhor é o meu pastor e o Senhor não me faltará. É óbvio, se eu busco de todo o coração, Ele não me faltará. Se eu busco tudo aquilo que eu preciso para o meu bem, de fato para o meu bem. Quando eu falo aqui bem, não pensemos aqui somente o bem neste mundo, nós já aprendemos. Quando falamos bem, é o bem maior. E qual é o bem maior? A salvação. O bem maior se chama o quê? Céu. Se chama o quê? Eternidade. Então, tudo que for para o meu bem, se eu busco a Deus, Deus me deixará faltar? Não. Só que na cabecinha da gente, não é? Quando a gente busca a Deus, não é esse bem que a gente pensa. Muitos pensam o quê? No bem neste mundo. Não é que não devamos pensar. Devemos sim. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, eu não vou buscar a Deus primeiramente
por causa dos bens materiais, sei lá, por causa da minha saúde, por causa da minha prosperidade, por causa da minha situação, porque eu quero melhorar financeiramente, porque eu quero prosperar, como tem algumas pregações por aí, não é? É interessante, não é? Algumas pregações, onde, e isso tem invadido também a pregação católica, não é? Que nunca foi assim, mas hoje tem invadido, não é? Deus te trouxe aqui, porque Deus tem uma bênção para você, Deus mandou revelar a você que você vai prosperar, Deus mandou falar para você que essa situação vai mudar. Tudo palavra pronta. Olha aí como eu sei fazer. Olha aí. Se eu ficasse assim, botasse aqui uma carinha mais assim, mais piedosa, mais mansa, ficaria lindo. Meu irmão, minha irmã, Deus tem uma bênção para você. Olha aí, tá vendo? Encenação. Qual é a bênção? Buscai primeiramente Deus e sua justiça, sua vontade, sua santidade, a obediência a Deus, e o mais vos será dado por acréscimo. Tem um bocado de gente aí prometendo bênção, sem que as pessoas busquem verdadeiramente Deus e sua vontade. Vai chegar bênção assim? Sem buscar a Deus e sua vontade? Não. Se eu buscar a Deus, então eu dizia isso aqui domingo, buscar a Deus pelos motivos certos. Pois bem, o evangelho de hoje, o evangelho de São Marcos, capítulo 2, versos 23 e 28, Nosso Senhor está aqui, não é a única vez no evangelho, isso acontece algumas vezes no evangelho. Nosso Senhor está aqui discutindo com os fariseus acerca do sábado, o que é um dos mandamentos da lei de Deus, guardar o sábado, que para nós, não é, isso é o mandamento da antiga aliança, é o mandamento da antiga aliança, não é? São Paulo, na carta aos Colossenses, diz que o sábado é uma sombra do dia que virá. O dia que virá para nós se chama dia do Senhor, e o dia do Senhor qual é? É o domingo, que é o dia da ressurreição de Cristo. Então, no Novo Testamento, o sábado foi substituído pelo domingo, que é o dia do Senhor, que é o dia dos cristãos. Aliás, os únicos cristãos, entre aspas, né, que guardam o sábado, não é? É essa seita adventista. É uma seita. São os únicos cristãos que guardam o sábado. Essa seita adventista. Todos os cristãos, evidentemente, o dia do Senhor é justamente o domingo. Mas, voltando aqui, nós está discutindo, não é, com os fariseus, porque os seus discípulos sentem fome, repare, sentem fome, e eles debulham ali alguns milhos, não é? Alguns milhos, debulham ali alguns trigos. Então está no milharal ali, no trigal, e tira ali algumas sementes e comem, diz o evangelho. E aí os fariseus questionam Nosso Senhor, dizendo: por que os seus discípulos fazem o que não é permitido fazer em dia de sábado? Vejam, porque para os judeus, vejam, interessante isso, né? Para os judeus, não é, o preceito era somente no aspecto do trabalho, não é? Mas só que a finalidade de todos os mandamentos, todos, a finalidade de todos os mandamentos qual é, Padre Sérgio? É fazer com que nós, meus irmãos e minhas irmãs, entremos em comunhão com Deus, entremos em amizade com Deus, busquemos a Deus. Isso é a finalidade de todo mandamento. Vejam, não é a lei por ela mesma, porque se fosse a lei por ela mesma, por exemplo, não é? É uma lei da igreja, guardar os domingos e os dias santos. É uma lei da igreja, guardar os domingos e os dias santos. Porém, não é somente cumprir aqui, Padre Sérgio, a lei. Não é somente cumprir a lei, mas o cumprimento daquela lei deve me aproximar de quem? De quem? De Deus. Da vontade de quem? De Deus. E isso sim, aí sim eu vou estar cumprindo o preceito de maneira o quê? Direita, correta.
virtuosa, frutuosa, fecunda. É outra lei da igreja, aprendendo que também é bíblica: devolver o dízimo. Mas não é só dar dinheiro para a igreja, mas aquilo deve me aproximar de quem? De Deus. Me levar a ser grato a Deus, porque tudo que eu tenho é dom dele. Deve me levar a querer mais a Deus, querer mais a vontade dele, querer ser mais grato, ser mais agradecido, querer ter mais comunhão com ele. Porque veja, na cabeça de muita gente é só fazer apenas o quê? O ato. E vejam, em algumas situações, como é o caso aqui, em algumas, não em todas, em algumas situações aqui, quando há uma necessidade, eu não estou ferindo a lei. Por exemplo, infelizmente hoje, muita gente, não é? É uma situação social, que no passado era menos, muita gente hoje tem que trabalhar dia de domingo. Às vezes trabalha de manhã o dia todo, e não consegue, por exemplo, participar da missa. Aí a pergunta: Padre Sérgio, essa pessoa, ela cometeu pecado? Não. Mas Padre, ela não veio à missa domingo, mas foi porque ela quis? Foi uma necessidade que pediu, foi a necessidade. Ela não podia dizer ao patrão que não ia o quê? Trabalhar. Se ela não negociou o domingo, se ela está escalada, ela tem que o quê? A pessoa trabalhar. Por exemplo, uma pessoa doente, ela está dispensada, por exemplo, de fazer o quê? Jejum, de fazer penitência corporal. Olha aí, está vendo que a lei, o jejum é a lei da igreja? Porém, em alguns casos, essa lei ela pode ser o quê, Padre Sérgio? Em alguns casos, não é que a gente está indo contra a lei, mas em alguns casos, não é? A lei pode ser o quê, Padre Sérgio? Flexível, em vista sempre do quê? Do bem da pessoa, que é o que Deus quer. Mas aqui não é o caso de quebrar a lei, porque alguns dizem assim: olha, como Jesus, alguns pregam, né? Olha como Jesus foi contra a lei, Jesus foi assim, alguém que se voltou contra a lei, agora temos que nos voltar contra a lei. Alguns usam isso aqui para justificar o pecado, como tem acontecido hoje na igreja. Nós usamos essa prática de Nosso Senhor, que não tem nada a ver com isso. Veja, o evangelho é bem claro. Jesus estava passando por alguns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam, não é? Aí Nosso Senhor dá um exemplo. Jesus lhe disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Veja, aqui tem uma condição, uma situação, que eu acabei de dar exemplo agora. Um doente não pode fazer o quê? Jejum. Ele pode fazer outra penitência, por exemplo, pode se dedicar mais à oração, por exemplo. Mas não vai pedir a ele que faça o quê, Padre Sérgio? Um jejum. Não vai pedir a um doente que faça o quê? Uma penitência. Tem aí sacerdotes irresponsáveis, não é? E fiéis também irresponsáveis. Sacerdotes e fiéis irresponsáveis. Sacerdotes que aconselham, por exemplo, o médico disse ao fiel que precisa fazer uma cirurgia, e tem sacerdotes iluminados que dizem para o fiel não fazer o quê? A cirurgia, que Deus vai curar. Irresponsabilidade. Uma pessoa dessa devia ser processada, não é? Processada. Eu não tenho autoridade para dizer a uma pessoa se ela deve fazer uma cirurgia ou não. Eu não tenho autoridade para dizer a uma pessoa: pare de tomar o remédio. Eu mesmo tomo. Engraçado, né? Esses padres que fazem isso, eles estão cheios de problemas. Hipertensão, problema de coração, problema de saúde, um bocado de coisa. Tomam um bocado de remédio, mas eles querem, iluminados, não é? Dizer às pessoas: parem de tomar o remédio. Uma grande o que pode ser irresponsabilidade, e até mesmo, em certo sentido, um crime fazer isso. Porque eu não tenho essa autoridade para dizer: fulano, para de tomar um remédio. Quer dizer, fulano, para de fazer esse tratamento. Nós temos que confiar também nos médicos. Confiar que os médicos exercem a profissão com retidão.
com virtude, visando realmente ajudar as pessoas, não é? A que se curem de suas enfermidades, ou a que amenizem os seus sofrimentos físicos, com esse ou com aquela medicação. Mas o fato é que tem sacerdotes responsáveis que têm dado essa orientação, e tem fiéis também responsáveis que por conta própria param de tomar o quê? Remédio. Sem a orientação de quem? Do médico. Não está se sentindo bem com aquela medicação, volta ao médico, não é? E, por exemplo, eu já falei aqui várias vezes a vocês, eu fiz uma cirurgia há anos atrás, em 2008, não é? Assim que eu voltei de Roma, eu fiz uma cirurgia e eu contraí, depois dessa cirurgia, eu fiquei com a imunidade baixa. Então, minha imunidade baixa muito. Eu tomo medicação para poder o quê? Controlar o quê? A imunidade. Tem momentos que o meu médico, ele manda eu parar de tomar por um tempo. Aí eu paro. Por exemplo, antes da pandemia, eu não estava tomando. Fiquei um tempo sem tomar. Depois que começou a pandemia, eu voltei o quê? A tomar. Passou a pandemia, não é? Quando melhorou em 2022, ele disse: não, Padre Sérgio, fique agora um tempinho sem tomar o remédio. Era bom para mim em vários sentidos. Era bom porque essa medicação que eu tomava causava uma série de enjoos, de náuseas, não é? Até alterava até um pouquinho o meu humor também, essa medicação. Esse remédio tinha esse efeito colateral, e também era bom para o meu bolso, porque era um remédio muito, muito caro, e era 3 comprimidos só, era caro, não é? Depois que eu cheguei aqui em Periperi, não é? Aqui tem Nancy, que vocês conhecem, tem um filho que é médico, Dr. Marcos Lopes, não é? Muito conhecido, foi médico do Bahia, o filho dela, não é? Muitos anos médico do Bahia, não é? Operou muitos jogadores de futebol, Dr. Marcos. Ele ficou muito próximo a mim, não é? E ele, algumas vezes, me deu esse remédio. Ele me deu esse remédio algumas vezes, depois que eu cheguei aqui em Periperi. Mas eu sempre dizia a ele assim: doutor Marcos, pelo amor de Deus, olha, com toda dificuldade, mesmo sendo caro, eu posso comprar. Não tire de ninguém para me dar, não. Se você souber de alguém que não pode comprar, dê essa pessoa. Não. Todo mundo que eu conheço que toma essa medicação, eu também ajudo. Sobrou aqui essas caixas, eu estou dando pro senhor. Me dava até uma quantidade boa desse remédio. Só que agora eu não estou tomando. Mas eu posso dizer assim por mim mesmo: agora eu decido parar de tomar um remédio, eu posso fazer isso? Não, de maneira nenhuma. Então veja, Nosso Senhor aqui é claro. Em algumas situações, a lei pode ser o quê, Padre Sérgio? Flexível. Em algumas situações. Não é ir contra a lei ou dizer que agora eu posso fazer o que eu quero. Não, Nosso Senhor não faz isso, não é? Então ele dá aqui um exemplo claríssimo de que quando eles tiveram fome, quando eles tiveram uma necessidade, exemplo que eu acabei de dar, um fiel que está doente não pode fazer o que, Padre Sérgio? Jejum nem penitência corporal, pode se dedicar mais à oração. Um fiel que porventura não combinou com seu patrão, que não queria trabalhar domingo, e infelizmente é escalado para trabalhar domingo, e por esse motivo não pode vir à missa, ele não deixou de cumprir o preceito do domingo, porque a necessidade naquele momento foi que ele fosse o quê, Padre Sérgio? Trabalhar. Bom, se ele não quiser, é outra coisa, ele pode negociar com o patrão e tal. Mas meus irmãos e minhas irmãs, aqui entendamos que não é o preceito, a lei por ela mesma, mas o objetivo da lei de Deus é nos aproximar de quem? De Deus. É nos ajudar a fazer a vontade de Deus. Então não basta, por exemplo, que você somente venha à missa. O preceito é vir à missa aos domingos e dias santos. O dia de semana não é preceito. Então, algumas pessoas, quando não vêm na missa durante a semana, depois vêm confessar. Você não cometeu pecado. Não cometeu pecado porque não veio à missa na semana. Agora, se por uma negligência, por uma displicência, por uma falta de vontade, por uma preguiça, por um cansaço,
você não veio à missa dominical, você incorre em pecado o quê? Mortal. Precisa procurar o quê? A confissão. Mas ainda assim, não basta. Olha, padre, algumas pessoas procuram a gente e dizem assim: ah, padre, o senhor sabe, né? Estou vindo à missa hoje, domingo, cumpri minha obrigação. De fato, é uma obrigação do católico vir à missa domingo. É um preceito. Porém, não é só vir e cumprir o preceito, mas é vir com aquele santo desejo de se unir a quem? A Deus. É vir com aquele santo desejo: eu quero fazer mais a vontade de quem? De Deus. Eu quero amar mais a Deus. Eu quero ser mais obediente a Deus, aos mandamentos dele, para não ficar somente o preceito pelo preceito. Eu já contei aqui a vocês, né, que eu tenho uma pessoa da minha família, ele deve estar acompanhando a missa. Eu tenho uma pessoa da minha família que ele dizia assim: Céu, eu gosto de ir à missa pela manhã, esse dia de domingo, viu? Eu gosto de ir à missa pela manhã, logo cedo. Então eu disse: que bom, é bom, né, começar o dia, né, o domingo com a missa, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu perguntei: mas por que assim, você está me falando isso, tal, não sei o que? Não, porque agora o assunto veio e tal. Mas, na verdade, Céu, eu gosto de vir à missa de manhã cedo porque quando eu vou no final da tarde de domingo ou à noite, minha consciência pesa muito. Pesa muito. Eu disse: como assim? Sua consciência? Ah, Céu, porque durante o dia eu faço coisas que eu não devia fazer. Olha aí. Só que, na cabecinha dele, ele indo de manhã cedo, então já fui à missa cedo, como que agora eu estou liberado para fazer tudo o que eu quiser fazer no dia. Não, mentalidade errada. Totalmente errada. Totalmente equivocada. Mas muitos, infelizmente, têm essa mentalidade. Essa mentalidade aqui é de alguém que quer apenas cumprir o que, Padre Sérgio? A lei pela lei. Então eu vou logo cedo, fico livre, não vou precisar vir à tarde ou à noite, então não vou ter que voltar à igreja, não vou ter que estar diante novamente do altar, então eu estou liberado para fazer o que eu bem entender. Não, não é a lei pela lei, não é o preceito pelo preceito, não é mesmo o mandamento pelo mandamento, mas é a lei, é o preceito, é o mandamento que eu devo se cumprir, como nosso Senhor nos pede, como a nossa mãe, a igreja, corpo de Cristo, nos pede, mas com este objetivo: cumprir o preceito, procurando sempre no preceito aquilo que é o fundamental: a vontade de Deus, o amor a Deus, a obediência a Deus, a conformação da própria vida, da própria vontade, à vontade de Deus e aos mandamentos de Deus. Vejam, Nosso Senhor, em outra passagem, ele chama os fariseus carinhosamente, não é? Carinhosamente, Nosso Senhor chama os fariseus de hipócritas. De hipócritas. Interessante isso, porque eles falavam uma coisa, eles ensinavam uma coisa, mas eles viviam uma outra coisa. Ou seja, a relação deles com Deus era externa. Eles faziam os atos, porém aqueles atos não eram feitos com o objetivo de uni-los a quem? A Deus. Vejam, primeira leitura da missa de hoje. Narra aqui o momento que Davi é escolhido o quê? Rei de Israel. Samuel vai à casa de Natã. Samuel vai à casa de Jessé, pai de Davi. Samuel vai à casa de Jessé porque Deus havia dito a ele: olha, é da casa de Jessé que eu vou escolher o meu rei. E aí Jessé, feliz da vida, começa a apresentar os filhos. Apresenta o primeiro, forte, alto, robusto, viril, de aparência. E aí vai apresentando um por um, não é? Aí Samuel vai dizendo assim: deve ser este. Deve ser este. Porque ele vê logo o que? A aparência. Ele vê logo o que? O externo.
A relação de muitos com Deus é assim. Eu quero fazer as coisas não para Deus, mas para que os outros vejam. Isso na comunidade é muito... Isso é muita gente na comunidade, não é? Como eu queria poder, se eu tivesse essa capacidade, né, esse dom, de fazer uma, aqui, né, essa expressão não é nem boa, né? Uma cirurgia espiritual, não é boa não, essa expressão não é boa não, que é meio espírita. Mas se eu pudesse aqui, não é? Fazer uma oração, não é, que mudasse essa mentalidade de todos nós, como a igreja iria crescer, como nós iríamos amadurecer espiritualmente, como a nossa relação com o nosso Senhor seria outra, como a nossa fé seria mais firme, mais frutuosa, se nós tirássemos essa mentalidade de fazer as coisas querendo que os outros vejam, querendo que os outros reconheçam, querendo que os outros o quê? Aplaudam. Não queremos isso não, meus irmãos, não é? Se a obra tiver que ser manifestada, até mesmo para o bem dos outros, para o testemunho dos outros, ela será, porque a obra de Deus será por ela mesma. Mas não façamos com essa mentalidade, não façamos com essa mentalidade, não é? Não façamos com essa mentalidade, não é? Ainda esses dias, estava conversando com uma pessoa até aqui da igreja, ela dizendo assim: Sérgio, o senhor fez muita coisa aí na igreja, não é? Com toda dificuldade, fez telhado, não é? Fez isso, fez aquilo, fez a reforma do altar, fez a reforma aqui da casa, está deixando um carro também para a paróquia, não sei o que, isso, aquilo. Aí eu falei para a pessoa assim, a pessoa até muito próxima a mim, disse assim: você não entendeu, foi nada. Você não entendeu, foi nada. Você não entendeu nada. Quer dizer, é isso aqui? Não, minha filha, você não entendeu nada. Nós temos que agradecer a Deus pelas missas celebradas, pelos sacramentos celebrados, pela palavra de Deus pregada, pelos doentes que foram visitados, por aqueles que no momento da morte tiveram uma prece, tiveram uma oração, por aqueles que se abriram a Deus, se converteram a Deus e buscam a Deus. É por isso, é por essa razão e por esse motivo. Mas a nossa cabeça está presa em coisas, no externo. Samuel era um profeta, um grande profeta, um dos maiores do Antigo Testamento. Então quando ele começa a ver os filhos de Jessé, aqueles que tinham maior porte, não é? Ele começou a dizer: é esse. Aí Deus diz assim a ele assim: Samuel, olha, você está julgando segundo os critérios humanos, mas Deus vê o quê? Está aqui no texto de hoje, viu? Deus vê o coração. Uma leitura belíssima do texto de hoje, né? Aqui, 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 1 a 3, aqui rapidinho, né? Só para a gente ser mais fiel, não é? Diz aqui o texto, não é? Samuel fez o que o Senhor lhe disse e foi a Belém. Um pouquinho antes: convidarás Jessé, que é o pai de Davi, para o sacrifício. Eu te mostrarei o que deves fazer, e tu ungirás a quem eu te designar. É um dos filhos de Jessé. Samuel fez o que o Senhor lhe disse e foi a Belém. Os anciãos da cidade vieram-lhe ao encontro e perguntaram: é de paz a tua vinda? Sim, é de paz, respondeu Samuel. Vim para fazer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo, para que eu ofereça a vítima. Ele purificou então Jessé e seus filhos e convidou-os para o sacrifício. Assim que chegaram, Samuel viu Eliabe e disse contigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor lhe disse:
Não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estrutura, porque eu o rejeitei. A gente é assim. A gente é assim uns com os outros, e o pior é que a gente é assim também com quem? Com Deus. Ou seja, eu coloco a força nas coisas externas. Veja, não estou dizendo que os atos externos não têm o seu lugar, mas eu acabei de dizer, não é o mandamento pelo mandamento, não é a lei pela lei. A lei só tem sentido quando ela me leva a amar a quem? A Deus. Quando me leva a buscar a Deus, a sua santidade, ou seja, a sua justiça, a sua vontade, a obediência a Deus. Isso aqui, meus irmãos, vale para os mandamentos, mas também vale para as coisas, por exemplo, quem é mais engajado na igreja, vale para as coisas que eu faço na igreja. O que eu faço é para me unir a quem? A Deus. Aí veja, se eu entender isso, aqui dá um exemplo aqui, que é muito comum. Tem pessoas que quando se irritam com alguém da igreja, ou até mesmo com um padre, ou com alguma coisa da comunidade, infelizmente a pessoa está no serviço, a pessoa simplesmente o quê? Ela abandona. Por que ela abandona? Porque o serviço dela não era feito para quem? Para Deus. Era feito para quem? Para ela. Isso é muito sério. Isso é muito sério mesmo. Por exemplo, eu não venho celebrar missa aqui por causa de vocês. Ainda que eu exame muito e queira para vocês o que Deus quer, o céu. Esse é o verdadeiro amor. Querer o céu para o outro. Por isso que a caridade, como diz São Paulo naquele hino famoso, a caridade, capítulo 13, primeira carta dos Coríntios, capítulo 13, a caridade não faz mal ao próximo, porque a verdadeira caridade quer para o outro o que Deus quer, o céu. Se eu tivesse essa mentalidade, jamais eu faria mal ao próximo, mas como eu perdi essa mentalidade, eu faço mal, não é? Então, o amor a Deus não faz mal ao próximo. Então, ainda que eu ame vocês, com esse amor, caridade, com esse amor de Deus, por amor a Deus, por causa de Deus, que é o verdadeiro amor, não é essa coisa tola, boba que nós temos aí, não é? Que não é amor, coisa nenhuma, é mais interesse, não é? Mas quando eu amo as pessoas assim, por amor a Deus, é verdadeiro amor. Porém, eu não venho aqui por causa de vocês, eu não celebro a missa por causa de vocês, simplesmente, eu venho aqui primeiramente por amor a quem, Padre Sérgio? A nosso Senhor Jesus Cristo. Eu venho oferecer o sacrifício dele, claro, que é para a salvação de todos, de toda a humanidade, porque na missa se renova aquilo que aconteceu no Calvário, ou seja, aquilo que aconteceu na cruz, Nosso Senhor se dá novamente, e por isso renova a sua salvação, mas é por amor a Ele, antes de qualquer coisa, não é por causa do povo. Tem padre que diz assim, eu sou padre por causa do povo, está errado. Todo sacerdote, carta aos Hebreus, todo sacerdote, capítulo 5, é tirado do meio dos homens, é tirado do meio dos homens, não é assim que diz o texto bíblico, é tirado do meio dos homens, depois ele é devolvido aos homens, nas coisas que dizem respeito a quem? A Deus. Depois confira lá, carta aos Hebreus, capítulo 5. Então, nós somos assim, nós somos externos. Por isso que abandonamos fácil. Porque não fazemos por amor a Deus. Fazemos porque queremos reconhecimento. Alguns fazem porque querem público, até alguns padres fazem porque querem público, que querem número. Nos convertamos, meus irmãos, nos convertamos a Deus. Busquemos a Deus, busquemos sua vontade, busquemos o Senhor, obedecemos a Ele, obedeçamos ao seu corpo, a nossa mãe, a igreja. Façamos sim o que devemos fazer, mas façamos com esse objetivo de nos unir a Deus e a sua vontade, e não por qualquer outro motivo, porque ainda que aquele ato seja bom, se a intenção não for correta, aquele ato, ainda que bom, ele se torna o que, Padre Sérgio? Mal. Veja que coisa terrível eu estou dizendo a vocês. Eu posso fazer uma ação na igreja, e essa ação, se o motivo não for certo, essa ação pode ser o que, Padre Sérgio? Má. Então, voltando aqui para terminar, quando Samuel vê Eliabe, não é?
Deve ser esse. Ele disse assim: certamente é este. Mas o Senhor lhe disse: não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios dos homens. Isso aqui, meus irmãos, estou me lembrando aqui que meu avô dizia que palmada é diferente de paulada. Palmada é diferente de paulada. Palmada é com a mão, a paulada com o pau. Não sei se vocês aqui eu não era muito danado não, viu? Mas eu me lembro que quando eu era pequeno, né? Que minha mãe tinha um cinto que era feito com couro de vaca. Aquilo doía, viu? Eu tomei algumas, poucas, mas tomei. Hoje se bater, a mãe bater num filho, dar um tapinha, é capaz até da mãe ser o quê? Ser presa. Não é? Hoje dá até processo. Tem menino, né? Que aprendendo aí nessas redes sociais aí, que processa a mãe, processa o pai, não é? Que chamou a atenção porque deu uma palmadinha. Não estou dizendo que vai bater não, pelo amor de Deus. Mas aqui, muitos de nós aqui que estamos aqui, já tomamos aqui, alguns de nós aqui já tomamos uma boa surra. Não é? Do pai, da mãe. Minha mãe era... Meu pai até que não, viu? Quem batia mesmo era minha mãe. Meu pai até que não. Mas continuando aqui. Veja aqui, a paulada que a palavra de Deus nos dá. O próprio Deus nos dá, porque é Deus falando. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas Deus vê o quê? O coração. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Aí chegou outro filho, Abinadab, não é? Aí Deus disse: não é esse ainda. Aí chegou outro: não é esse, não é esse. Aí por último veio Davi, pastor de ovelhas, franzino, músico, tocava harpa. É esse aí. Esse aí que vai ser o meu soldado, não forte. Esse aí que vai ser o meu rei, o meu ungido, o meu rei, é esse aí. Por quê? Porque Deus olha o coração. Gente, isso aqui é muito sério. Vou repetir novamente, é muito sério. Não é? Por quê? A gente diz assim, não é? A gente gosta de dizer, não é? A gente gosta de dizer de maneira até errada. Nós repetimos esse ditado, que coração de gente é terra que ninguém passeia. Não é verdade. Para quem tem fé, esse ditado não é o que, Padre Sérgio? Verdadeiro. Porque, como diz lá o famosíssimo Salmo 138 e também a leitura de hoje, Deus, Ele sonda os corações. Ele sonda, Ele esquadrinha, Ele conhece os corações. Então, aqui, aplicando a liturgia de hoje, o Senhor está dizendo isso. Não devemos fazer as coisas por elas mesmas, simplesmente. Não devemos fazer por elas mesmas. Não devemos fazer o que temos para fazer somente por obrigação. Não devemos cumprir os mandamentos somente por obrigação. Fazer e se ver livre. Não. Devemos fazer tudo de bom, de nobre, de virtuoso, com aquele motivo igualmente nobre e virtuoso. E qual é, para ser do ponto de vista da fé, do ponto de vista espiritual? O que é cumprir os mandamentos pelos motivos certos? O que é fazer o bem pelos motivos certos? É justamente cumprir aquele mandamento, realizar aquela obra boa, com esse santo objetivo de se unir mais a quem? A Deus. De amar mais a quem? A Deus. De fazer mais a vontade de quem? De Deus. De ser mais obediente a quem? A Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, continuando esta Santíssima Eucaristia, vamos pedir a Deus que todos os nossos atos, os nossos bons atos, sejam sempre com essa finalidade de amar mais a Deus e a sua santa vontade. Vamos pedir a Deus que o nosso serviço na igreja, o que fazemos na igreja, também seja com esse objetivo de me levar a ser mais santo, de me levar
a ser mais amigo de Deus. Vamos pedir a Deus também que as práticas dos mandamentos não sejam somente atos externos para que os outros vejam, porque Deus vê o quê? O coração. Mas que esses atos, eles verdadeiramente, o cumprimento dos mandamentos verdadeiramente nos una mais a Deus e a sua santa vontade.